Olá, mamães! Essa amarração que eu vou ensinar para vocês é a amarração básica do sling. Então, nessa amarração, o bebê ele fica na posição fisiológica. É a melhor posição para se carregar um bebê. É uma posição que ele fica, além de confortável, evita o refluxo, deixa ele muito bem posicionado, tá? Então, vamos começar a amarração. Você vai pegar o seu sling e achar o meio dele. Então, quando você achar o centro dele, você vai colocar sobre o peito, tá? Vai pegar as laterais, passar embaixo do braço, em cima do ombro oposto. Tá? Lembra sempre que o tecido tem que ficar bem aberto nas costas para não fazer ponto de pressão, tá? Então, tá montado o sling. É aqui que o bebê vai ficar. Então, para acomodar o bebê, você vai abrir aqui à frente, mais ou menos 1 palmo de distância do tecido. E é aqui que a gente vai acomodar o bebê, tá? Então, eu vou pegar o meu bebê. Sempre que for colocar o neném no sling, pega ele no colo e deixa ele se acomodar, deixa ele se ajeitar. Que essa posição que ele se ajeitar é a posição que ele vai ficar no sling, certo? Então, meu bebê se acomodou. Eu vou segurar ele pelos pezinhos e vou passar o pezinho lá por baixo do tecido, tá? E vou subindo o tecido até a altura da cabecinha do bebê. Nessa hora, eu vou ajeitar para que a cabecinha fique abaixo do meu queixo e a bundinha nunca passe abaixo do umbigo, tá? Então, vestiu o bebê, não precisa cobrir a cabecinha, é só uma medida até a nuca do bebê, tá? E agora, nós vamos ajustar. Então, o ajuste, ele é sempre feito na lateral, lá pra cima. Nunca aqui pra baixo. Se você puxar o tecido pra baixo, ele não vem, ele não ajusta. Então, puxa sempre lá pra cima, puxa com vontade, tá? É tecido, não vai machucar o bebê. Puxa um lado, apoia ele na bundinha, vê se aqui ficou ajustado. O ideal é que aqui no tecido passe apenas um dedo entre o pescocinho do bebê e o tecido. Faz o mesmo ajuste do outro lado, você pode ir ajustando, ó, por camadas, para garantir que vai ficar bem justinho. E pronto, ó, passa um dedinho só entre o pescocinho e o tecido, tá? Fez esse ajuste, você vai cruzar o tecido na bundinha do nenê e vai passar embaixo dos pezinhos. Então, esse movimento, o ideal é que ele seja feito ao mesmo tempo, para que o bebê não tombe nem para um lado nem para o outro, para que ele fique bem centralizado no seu corpo. Passa embaixo dos pezinhos e faz a amarração. Cruza lá nas costas e traz novamente para frente. Esse trazer para frente tem que cuidar para não passar por cima da perninha do bebê. É o único jeito de prender a circulação do bebê é essa, é amarrando em cima da perninha dele. Então, passa sempre embaixo do pezinho e faz um nó duplo para o tecido não correr. Tá? Para finalizar, a gente pode finalizar a amarração de duas formas. Ou deixar as laterais bem abertinhas, atrás do joelhinho do bebê, tá? E ele fica bem firminho por esse tecido central. Ou então, abrir as laterais de joelhinho até joelhinho do bebê, tá? Então, lembra sempre que a perninha do bebê, ela tem que ficar assim, ela tem que formar um M. O joelhinho tem que ficar sempre no mínimo na altura do quadril. Tem que desenhar um M na perninha do bebê, tá? Nunca pode ficar penduradinha, isso favorece a displasia de quadril. Então, sempre o tecido atrás do joelhinho, tá? E aqui cuidar sempre para não cobrir o rostinho. O rostinho do bebê tem que estar sempre à mostra, tá? Se o bebê dormiu e você sentiu que a cabecinha ficou mais molinha, pode dar um apoiozinho aqui na amarração na lateral, mas nunca cobrir o rostinho do bebê. Sempre olhando pro rostinho dele, tá?
tá? Para tirar o bebê do sling, pode ser feito de duas formas. Se o nenê estiver acordado, você pode tirar ele sem desfazer a amarração. Então, abre as laterais, baixa o centro do sling e tira o bebê aqui por cima. Só tira o nenê dessa forma se o bebê estiver acordado. Senão ele vai se assustar. Ele tava lá todo apertadinho, de repente você tira ele pro nada, ele se assusta. Então, se tiver acordado, pode tirar dessa forma. Se não, o jeito de tirar é desamarrando. Então, desfaz toda a amarração. E tira o sling. Algumas dicas que eu vou dar. Sempre que colocar o neném no sling, não coloca no sling e senta ou fica parado, tá? O neném, nunca quando a gente tá com o neném no colo, a gente tá parado. Então, a gente tá sempre embalando, tá sempre caminhando. Então, o ideal é colocar o bebê no sling e embalar. Fazer aquele embalo bem marcado. Nunca chacoalhar, mas embalar ou caminhar. Só a caminhada, ele já dá uma boa embalada, o neném já relaxa, tá? Lembra sempre de quando colocar o sling, nunca fica com o ombro tenso. Sempre relaxa os ombros, tá? Fica tranquilo, o bebê tá bem amarradinho, ele tá seguro. E nunca embale o bebê de lado, tá? Quando a gente embala o bebê de lado, a gente balança o labirinto dele. Ele dorme mais rápido? Até dorme, mas ele dorme porque ele fica tonto. Então, nunca embale o bebê de lado. Sempre pra frente e pra trás, nunca de lado. Com essas dicas, você vai conseguir aproveitar bastante o teu sling e o teu bebê vai ficar muito bem, muito confortável. Tá bom? Um beijo!